Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Álvaro, seu professor de ciência, e hoje a gente vai ver aqui um assunto, né? Vamos falar um pouquinho de digestão, tudo bem? Digestão humana. A gente sabe que esse processo, pessoal, ele se repete todo dia no nosso cotidiano, tá certo? E esse processo ele é fundamental, na verdade, para oferecer matéria-prima, para construir os nossos tecidos e também para oferecer energia para o nosso corpo. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui alguns pontos importantes para a gente rever esse conteúdo. Tudo bem? Vamos lá? Vou voltar aqui, pessoal. E assim a gente vai poder falar um pouquinho aqui para vocês a respeito deste assunto aqui, tudo bem? Então, antes de eu começar, né, antes de eu colocar essa figura aqui para vocês, eu vou deixar aqui um espaço para a gente poder comentar, né, a respeito disso aqui. Meus amigos, primeiramente, antes de eu iniciar com vocês, eu queria falar o seguinte: a gente sabe que esses alimentos aí que nós ingerimos, eles são formados aí por moléculas grandes, certo? Que nós chamamos também de grandes moléculas complexas, né, que as células elas vão conseguir absorver e utilizar. Tudo bem? Então, para que isso aconteça, a gente sabe que o corpo ele precisa quebrar essas moléculas grandes, certo? Formando assim moléculas menores. Então, esse processo é conhecido como digestão. Professor, digestão quer dizer que a quebra de moléculas grandes em moléculas pequenas? Sim, perfeito. Tranquilo, meus amigos? Gente, uma observação. A água, sais minerais, vitaminas, elas não sofrem digestão, tudo bem? O que vai sofrer digestão são os lipídios, as proteínas e certos carboidratos que vão ter que ser digeridos, certo? Para penetrar nas nossas células. Tranquilo, meus amigos? Então, é, essa quebra dos nutrientes que formam os alimentos em moléculas menores, ela vai ser facilitada por outra substância. Que substância é essa? Enzimas digestivas. Tranquilo? Então você memoriza o conceito de digestão e eu vou ter a ajuda dessas substâncias, as enzimas digestivas aí, facilitando, né, alguns alimentos, né, a entrada, na verdade, desses alimentos maiores e menores. Tudo bem? Eu poderia dizer para vocês que a, o ser humano, ao se alimentar, né, digamos, que nós vamos ter as proteínas, um exemplo aqui, vamos ter as proteínas. Aí essas proteínas, meus amigos, ela vai sofrer, na verdade, uma ação de enzimas, ok? Uma ação de enzimas que eu vou chamar de enzimas digestivas. Acontecendo isso, eu vou ter os aminoácidos, ok? Os aminoácidos, em que esses aminoácidos, né, eles vão ser absorvidos por quem? Eles vão ser absorvidos pelas paredes das células do sistema digestório e aí vão ser transportadas pelo sangue, tudo bem? Para as demais células do corpo. Então, na verdade, vai ser esse esqueminha aqui, ok, meus amigos? Beleza? Tranquilo, ok? Vamos lá. Meus amigos, eu vou voltar aqui nessa figura, onde eu vou comentar, eu vou começar a falar. Eu coloquei uma ilustração aqui de uma mulher, ela se alimentando, né? E a gente vai ver o caminho dos alimentos, tudo bem? Então a gente está observando aí que nós vamos ter um alimento,
né? Esse alimento, depois que ele é mastigado, ele vai ser engolido, né? Então ele vai seguir um caminho, né? Ele vai seguir um trajeto dentro do corpo, onde esse alimento ele vai sofrer alterações, certo? Então, depois de um certo tempo, o que que vai acontecer? Esse alimento aí, boa parte dele que não for aproveitada, né? Ele vai formar as fezes e aí vai ser eliminada por uma abertura que nós denominamos ânus. Tranquilo, pessoal? E aí a gente sabe que entre a boca e o ânus, os alimentos passam, né? Os alimentos eles vão passar por diferentes órgãos, que a gente está vendo aqui na ilustração, que nós chamamos do sistema digestório. Mas antes de eu começar aqui, pessoal, o sistema digestório ele é formado por quais órgãos, né? Por quais órgãos do tubo digestório aqui, por onde esses alimentos vão passar. Então, a gente tá aqui o nome deles aqui, ó. Eu vou ter a abertura da boca, eu vou ter aqui as glândulas salivares, tem um esôfago que vocês estão vendo aqui, ó. Ok, meus amigos? Esse tubo aqui, né? E aí eu tenho uma faringe, né? Vou ter aqui alguns órgãos anexos. E aí eu tenho o intestino grosso, o intestino delgado, o reto e o ânus. Mas tudo bem, vamos lá começar aqui, primeiramente falando aqui da boca, né? Meus amigos, na boca o que acontece? Eu vou chamar isso aqui de cavidade oral, certo? O alimento ele vai ser mastigado aqui nessa região, né? Depois ele vai ser engolido, ele vai passar pela faringe aqui, ó, certo? E depois ele alcança lá o estômago. E depois, em seguida, ele vai para os intestinos, tanto o intestino delgado como o intestino grosso, certo? Terminando no reto, né? Cuja abertura nós vamos ter aqui o ânus. Tranquilo? Então, todos esses órgãos aqui, eles vão estar interligados, formando um grande tubo, em que eu vou chamar de tubo digestório. Beleza, meus amigos? Gente, o que eu tenho que saber a respeito da boca, né? A respeito da boca aqui, é que a digestão vai iniciar exatamente nela, né? Eu vou ficar marcando aqui para vocês, né? Então, exatamente, vou puxar aqui um pouquinho. Olha lá, pessoal, a gente vai comentar aqui da boca, né? A boca, a gente fala que a mastigação ela vai promover aqui a digestão mecânica, né? Que vai quebrar os alimentos em pedaços menores, tá certo? E aí quem vai fazer isso? Nós temos a ação dos dentes, que vão cortar, que vão esmagar e também vão moer os alimentos. Então, quanto melhor a mastigação, menores serão os pedaços dos alimentos, ok? E maior será a superfície de contato aí com a saliva e, portanto, com as enzimas digestivas. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Essa parte aí. Falando dos dentes, o que são os dentes? Né? Tem até outra figurinha que eu coloquei aqui. Eu coloquei uma partezinha aqui para vocês entenderem. Meus amigos, observando isso aqui, né? Eu quero que vocês saibam o seguinte. A gente está vendo aí algumas partes dos dentes, né? Então, eu posso dizer que os dentes, eles são estruturas complexas, formadas por diferentes tecidos. Tranquilo? Observe a coroa aí, meus amigos. Estão observando a coroa? Então, eu tenho aqui, ó, a parte do dente acima da gengiva, né? Está colocado aqui. Então, gente, essa coroa é essa parte visível do dente. Ok? Tudo bem? A raiz já vai ser a região que fica aí coberta pela gengiva. Tranquilo? Então, o que seria o esmalte? Vocês estão observando aí esse nomezinho, esmalte. O esmalte é a camada mais externa do dente, que vai ser formada aí por um material que eu chamo de material duro, e a coloração ela é esbranquiçada e brilhante. Tranquilo? Então, abaixo do esmalte,
a gente pode observar que eu tenho uma dentina. Você observa aí essa regiãozinha aí, que é constituída a maior parte do dente, certo? Então, tanto o esmalte quanto a dentina, eles vão ser constituídos de cálcio, tranquilo? Beleza, pessoal? Beleza? E aí, professor, e essa parte interna do dente aí? Essa parte interna vai ser a polpa, certo? E aí nessa região aqui vou ter muitas fibras nervosas, que aí eles vão ser responsáveis pela sensibilidade do dente, né? Ou, por exemplo, você tá ou sensibilidade do frio ou sensibilidade do calor. E também da dor também, certo? Quando você bebe água muito gelada e você sente que uma sensibilidade, certo? Mais ou menos nessa região aí. Tranquilo? Professor, e aí a gente observa que nós temos essa polpa. E qual é a função que a polpa tem nesse caso? Meus amigos, ela vai te dar uma função de nutrição desses tecidos. Tudo bem? Tranquilo aqui? Então tá aqui, pessoal. A gente já tem que memorizar essas partes: esmalte, dentina, polpa, temos a gengiva, a raiz, né? E a coroa. Tranquilo? Outra coisa que eu queria falar com vocês, quando a gente fala de dentições, a gente observa que é o seguinte: a gente sabe que durante a vida das pessoas, né, durante a vida do ser humano, a gente apresenta somente duas dentições. Nós temos a dentição de leite, não é verdade? E a dentição permanente. Pronto, acabou. Certo? A dentição de leite, ela vai ser constituída por quantos dentes? Na criancinha, né? 20 dentes, 20 dentinhos, tá bom? E aí eu já estou entrando nesse processo aqui. A minha filha já está começando a perder os dentinhos já. Então a gente... Engasgo. Pois bem, pessoal, continuando aqui. 20 dentes. Então, esses dentinhos aí, esses dentinhos de leite, eles vão permanecer. é, eu creio que até uns 12, 13 anos, né? Já a dentição permanente, ela já tem um número maior de dentes, cerca de 32 dentes. Então a gente sabe que esses dentes, eles vão ter diferentes formas. Eu tenho os da frente, que eu vou chamar de incisivos, que a função, na verdade, é o corte dos alimentos, né? Já os intermediários e de trás, eles vão ser chamados de premolares e molares, que vai ter uma função de trituração, né? São os dentes mais fortes. E também eu chamo também de moagem dos alimentos. Tranquilo, pessoal? Então temos os caninos, nós temos os molares, os premolares e os incisivos. Tudo bem? Tudo tranquilo, meus amigos? Vamos voltar aqui, né? E ainda falando a respeito da boca, né? A gente a gente vai falar aqui da língua, né? Meus amigos, a língua ela é constituída em grande parte por um tecido muscular. Na língua ela vai estar concentrada aí as células pelo sentido dos sabores, na verdade. A língua ela vai misturar e vai moldar esses alimentos mastigados e aí ela acaba empurrando-os para o fundo da boca em direção da faringe. Então, tem uma tem uma função importante aí, né? Tem uma participação muito importante. Meus amigos, aqui a gente já vai entrar nessa parte, certo? Da faringe, ok? Vou colocar aqui, vou falar um pouquinho da faringe. Então, eu tenho o seguinte: a gente sabe que alimentos como água e o ar, ele acabam passando aí na faringe. Então, nós podemos nos perguntar como os alimentos que comemos, eles não vão para os pulmões? Isso aqui é uma pergunta que todo aluno faz, né? O aluno é curioso
Professor, só tem uma abertura. E o alimento vai para onde? Ele não cai no pulmão, né? Porque a gente sabe também, pessoal, que nós temos a traqueia, né? Beleza? E aí a gente se pergunta sobre isso. Então, é o seguinte, eu preparei aqui vou deslizar aqui, acho que dá para todo mundo entender. Pessoal, eu coloquei aqui, tentando explicar melhor aqui para vocês, né, nessa ilustração, sobre a abertura e o fechamento da epiglote, que nós vamos falar dessa estruturazinha aqui, certo? Epiglote. Aqui tem a epiglote aberta, ó, e tem a epiglote fechada. E aqui vocês observam que eu tenho uma traqueia, né, onde vai ocorrer aqui a passagem do ar. E aqui, nesse lado aqui, eu vou ter o esôfago, onde o alimento vai passar. E a pergunta é, por que que ao comer os alimentos, por que que os alimentos não caem diretamente na traqueia? E aí a gente vai começar a tirar essa duvidazinha aí. Meus amigos, é o seguinte, a gente sabe que na entrada da laringe há uma estrutura chamada de epiglote. Professor, nessa ilustração eu consigo observar a epiglote? Sim, né? Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Né? Dá um nomezinho aí, é como uma estruturazinha, tranquilo? Mas vamos lá. Então essa epiglote, ela é essa estrutura que ela vai ficar aberta, muitas vezes fechada, certo? Onde o alimento, ela vai proteger a traqueia, né? Para não deixar o alimento entrar em contato ali naquele local. Então a entrada da laringe, onde se localiza a epiglote, ela recebe o nome de glote, né? Então quando nós respiramos, a epiglote ela permanece aberta. Lógico. Eu aqui estou conversando com vocês, né? E vocês também estão me ouvindo aí do outro lado. E a gente observa que nós temos a nossa epiglote, ela vai estar aberta. Lógico, vai estar passando aqui no momento da inspiração e expiração. Tranquilo? Então, durante a deglutição, a epiglote se fecha. No momento que você engole, né, você pode até fazer isso agora. Você engole, você vê que você sente que ela faz isso. Engolindo a saliva, a epiglote se fecha, certo? Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai bloquear essa entrada da laringe aí, né? Então, dessa maneira, o alimento ela vai se dirigir para o esôfago, ele vai para o outro lado. Ela passa por cima da epiglote, tá certo? Eu até já expliquei isso aí, pessoal, em um áudio, uma vez um aluno me perguntando sobre engasgo, né? E aí eu comecei a falar em relação a isso aí. Então, quando nós mastigamos, nós estamos engolindo rapidamente, pode ocorrer uma falha nessa abertura do fechamento, certo? Então o alimento ele pode cair na entrada da laringe e aí causando o chamado engasgo, né? Involuntário, por exemplo. Então engasgar, meus amigos, é um mecanismo de defesa, tranquilo? Que provoca essa expulsão do alimento por meio da tosse, tranquilo? Nós sabemos também, pessoal, que o ar ele também pode penetrar nas vias aéreas, ok? Pelas cavidades nasais, as narinas, né? Ou pela boca, tranquilo? Belezinha? Mas ambos aí, esses canais, eles têm que passar lá pela faringe. Então, meus amigos, é exatamente isso. Mas vou voltar lá para o nosso desenho número 1, né? E aí nós ainda estamos falando aqui, vamos aqui entrar aqui agora no esôfago, né? No esôfago. Observe aí o esôfago aí, ó, né? Muito bem. Pessoal, o que eu tenho a falar a respeito do esôfago aqui? O esôfago, esse alimento aqui, quando o alimento ele é engolido, ele passa pela faringe e atinge o esôfago, ok? O que é o esôfago? O esôfago é um canal ligado ao estômago, certo? Eu posso dizer que ele é um tubo, que eu vou chamar de tubo musculoso. Professor, qual o tamanho desse tubo? Esse tubo geralmente ele vai ter 25 centímetros, realmente
uma pessoa adulta, tranquilo? Então, o esôfago ele acaba empurrando o alimento. E esse alimento a gente vai chamar ele de bolo alimentar. Vamos voltar aqui. Tem outra ilustraçãozinha do esôfago. Olha aí, pessoal. Aqui você pode observar, né, que eu vou ter o alimento aí. O esôfago, quando você faz a deglutição do alimento, o esôfago ele acaba, né, empurrando aí esse bolo alimentar. Empurrando como assim, professor? Como é que ele acaba empurrando por movimentos que eu vou chamar de movimentos peristálticos, ok? São os movimentos peristálticos. Eu também chamo de peristaltismo, ok? Então esse tipo de movimento ele também ocorre em outros órgãos, né, ao longo do sistema digestório. E aí eu tenho até um exemplo para vocês, né? O exemplo da faringe, né? No estômago, eu tenho também o intestino grosso. Então a passagem do alimento da boca até o estômago ele demora cerca de 6 segundos, ok? E professor, e os alimentos líquidos? Não, os alimentos líquidos eles já passam mais rapidamente. Então aí eu tenho para vocês aí os músculos se contraindo, tenho músculos se, se relaxando e tem o bolo alimentar, né, sendo empurrado aí por esses movimentos peristálticos. Então, pessoal, quando eu falar de bolo alimentar, eu quero que vocês memorizem isso aí. O bolo alimentar é o nome que se dá aos alimentos, tá certo? Após que eles são mastigados, formando aí uma pasta mole, né? Na verdade, eu já chamo isso aí de bolo alimentar. Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso desenho inicial. Muito bem, pessoal. Então aqui, gente, eu vou mostrar para vocês. Vamos falar aqui agora do estômago, né? Vocês estão observando aí, ó. Eu tenho o estômago aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. Ok? Meus amigos, o estômago aqui, neste caso, ele é um órgão com uma forma de bolsa, certo? E aí ele tem uma parede musculosa. Então essas contrações dos músculos do estômago, eles vão ajudar a amassar o bolo alimentar promovendo o que? A digestão mecânica. Tudo bem? Vamos voltar aqui, outra ilustração para a gente poder entender. Olha lá. E aqui, pessoal, eu coloquei as partezinhas aí, né, do estômago. Aqui você observa que eu tenho o esôfago, onde o alimento vem lá, ó, tá certo? Tranquilo. E aí o alimento ele vai ficar aqui, ok? Nessa parte interna do estômago. Aqui eu já tenho outro canalzinho aqui, que é o piloro, né? É onde ainda dá procedimento para a saída do alimento que está sofrendo aqui uma transformação. Então, gente, a gente sabe bem aqui que no interior desse estômago aqui, nós temos o chamado suco gástrico, que é formado por uma substância que nós chamamos de ácido clorídrico, né? Chamamos aqui o HCl, é o ácido clorídrico, certo? Eu também vou ter a participação também de enzimas atuando aqui nessas regiões, beleza? Então, uma dessas principais enzimas estomacais aí que nós conhecemos, se você falar enzima estomacal, nós vamos lembrar da pepsina, certo? Pepsina. Então, meus amigos, se eu tiver a ação conjunta do ácido clorídrico e da pepsina,
E aí eu vou ter uma quebra, por exemplo, de proteínas em moléculas menores, né, que eu vou chamar de aminoácidos, que foi o esquemazinho que eu fiz para vocês. Então, outra coisa interessante é que internamente que o estômago ele acaba sendo protegido por um muco, certo, meus amigos? Por um muco. E esse muco, pessoal, é um material produzido pelas células que vão reverter esse órgão por dentro. Qual a finalidade do muco? É proteger a parede interna do estômago da ação do ácido clorídrico. Então, pessoal, essa região aqui interna, certo? É uma região muito ácida. Então, é interessante que a parede estomacal ela seja protegida por um muco, na verdade, para não haver ferimento, né? Não causar alguma úlcera futura. Tudo bem? A gente sabe que existem isso aí, né? O chamadas gastrite, né? Gastrite, tem pessoas que têm esse problema aí, que é uma inflamação da mucosa gástrica, que pode ter diferentes causas, né? Pode ser por medicamentos, pode ser por infecções de micro-organismos, ingestão de bebidas alcoólicas em demasia, estresse, enfim, são vários fatores aí que pode levar a uma produção excessiva de ácido clorídrico e aí diminuindo a proteção proporcionada pelo muco, certo? Mas aí quando eu já falo de úlcera, né, eu já tenho já uma chamadas feridas, né, é uma formação de uma ferida na parede do estômago, e aí a causa mais comum, né, desse fato vai ser provocada por uma bactéria, né? Tudo bem, meus amigos? E aí eu posso também ter por medicamentos também. Mas tudo bem, vamos voltar lá no nosso desenho, certo? Então, pessoal, a gente está esclarecendo aqui algumas coisas importantes. Tudo bem. Gente, nós vamos entrar aqui nessa parte, que vai ser a parte do intestino. Observe que eu coloquei para vocês. Nós temos o intestino grosso, certo? E eu tenho o intestino delgado, né? Tá aqui, ó, intestino delgado, mais fininho, certo? Então aí, ó, saindo do estômago, ele entra em contato com o intestino delgado. Então, pessoal, esse intestino delgado aí, ele é um tubo, né? Tem aproximadamente 7 metros de comprimento, se a gente fosse esticar ele. E aí eu sei que ele vai ser dividido aí em 3 regiões. Intestino delgado, sim, né? Eu vou ter aí as 3 regiões. Olha aí, meus amigos, né? Pode cair em prova, né? A respeito disso aí. Eu vou ter que é o duodeno, tá aqui o duodeno. O duodeno, meus amigos, é mais ou menos cerca de 25 centímetros, certo? Jejum, geralmente 5 centímetros, 5 metros, por exemplo. E o ilho, 1,5. Tudo tranquilo? Então aí eu coloquei para vocês o duodeno, né? Durante a digestão ele recebe secreções do pâncreas e do fígado. O jejum é uma região de maior digestão e de maior absorção de nutrientes. E eu tenho aqui o ilho, né? Tem um ilho aqui que é absorção contínua. Então, meus amigos, nesse órgão aqui, a gente sabe que ocorre a maior parte da digestão e da absorção das substâncias. Também pode ser pergunta de prova. Qual a parte da digestão, por exemplo, que ocorre o maior processo de absorção das substâncias? Você vai pensar exatamente no intestino delgado. Então, as paredes do intestino delgado, assim como a do estômago, eles acabam se contraindo involuntariamente e também se relaxam, tá certo? Então, acaba descolando o alimento ao longo do tubo. Então, o bolo alimentar, pessoal, vai levar geralmente de 4, 5, 6 horas
para percorrer todo o intestino delgado. Tudo bem? Então esse intestino delgado ele vai produzir diferentes substâncias que nós chamamos também de suco entérico, que é formado por enzimas digestivas que atuam principalmente sobre as proteínas, certo? Proteínas e também carboidratos. Tranquilo, meus amigos? Beleza? O duodeno, nós chamamos aqui a primeira porção do intestino delgado. Então ele acaba recebendo essas secreções de glândulas, como eu falei para vocês aqui, ó, do pâncreas e do fígado. A gente sabe, meus amigos, que o pâncreas, lá no corpo humano, ele produz e acaba liberando o suco pancreático. O que é suco pancreático? É uma mistura de substâncias que atuam na digestão das proteínas, carboidratos e gorduras. Por isso também ele faz parte, é uma glândula, um órgão anexo aí, tudo bem? E juntamente com o fígado que produz a bile, certo? Que armazena aqui, se você funcionalizar, quando nós temos, por exemplo, o fígado, pessoal, ele é responsável por produzir a bile, né? E aí essa bile é produzida, ele acaba sendo armazenada numa bolsinha, né? Que eu vou chamar isso aqui de vesícula biliar. Para que serve isso aqui? Ajuda a transformar a gordura em partículas menores, facilitando a digestão. A gente chama de emulsão, tudo bem? Então, gente, o fígado, se eu fosse falar para vocês, ele é o maior órgão interno do corpo humano. Externo nós temos a pele, né? Lá no tecido epitelial, nas nossas aulas anteriores nós falamos do maior órgão do corpo humano, externo aqui, eu tenho lá a pele. E aí, internamente eu tenho o fígado. Tranquilo? Beleza. Então, meus amigos, a gente já... Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, no intestino delgado, aqui eu já vou ter já moléculas pequenas, tranquilo? No duodeno. E aí a gente sabe que eles acabam sendo as células que vão revestir internamente o intestino, que nós também chamamos de células da mucosa, elas vão apresentar inúmeras vilosidades, né? Essas células elas vão ser, vou ter isso aqui, vocês já podem observar isso aqui, e aí parece umas luvas, né? Que isso aqui eu chamo de vilosidades. Para que serve isso aqui, professor? Para fazer a absorção dos nutrientes, tranquilo? E aí depois ele alcança o sangue. Tudo bem? Então, se cair na prova quais são essas velocidades, você já sabe que é para aumentar o contato aí dos nutrientes com o intestino, certo? E aí a gente sabe também que o intestino delgado ele vai apresentar diversos vasos sanguíneos. Por isso esses nutrientes eles atravessam as células da mucosa e aí chegam aos vasos sanguíneos, em que acaba sendo distribuído por todo o corpo. Vamos lá. Pessoal, agora vamos apagar aqui, saindo um pouquinho do intestino delgado, a gente vai falar do intestino grosso, né? Que é essa parte aqui, ó. Aqui. Beleza. Meus amigos, o intestino grosso, na verdade, ele é um tubo. Ele acaba também, ele vai ser dividido em 3 regiões, né? Se eu falar para você, eu vou colocar aqui desse lado aqui. O intestino grosso. Eu tenho aí 3 regiões, né? Pode cair isso aí em prova, né? Que é o seco, cólon e o reto. Beleza? Então, pessoal, a saída do reto aqui, eu tenho uma região aqui, eu chamo de ânus, né? E ela é fechada por um músculo que o rodeia. Como é que eu chamo esse músculo, pessoal? É chamado esfíncter anal, beleza? Então, no intestino grosso,
acaba nessa região, nós temos uma grande quantidade de bactérias que nós chamamos de flora bacteriana, que é importante aí para o funcionamento desse órgão. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vou apagar aqui para a gente poder seguir. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade, esse intestino grosso é que acontece uma maior absorção aqui nessa região, certo? De água, sais minerais, que geralmente não foram absorvidos no intestino delgado. Então, à medida que essa água ela é absorvida, a gente sabe que o material não digerido ele torna-se mais consistente, não é verdade? E deslocado ao longo do intestino por esses movimentos, nós chamamos de movimentos peristálticos. Então, esse material, junto com os restos de micro-organismos que compõem a flora bacteriana, eles vão formar as fezes e vão ser eliminadas pelo ânus. Tranquilo? Beleza? Professor, e essa regiãozinha bem aqui, ó, dá para observar? Olha aí, pessoal. Essa regiãozinha aqui, ó. Vou olhar para vocês aqui. Estão vendo, meus amigos? Que regiãozinha é essa aí, pessoal? Meus amigos, eu vou chamar isso aqui de apêndice. Apêndice. Professor, o que é o apêndice? O que é isso? A gente sabe, meus amigos, que na região do seco a gente acaba encontrando aqui uma pequena estruturazinha com formato de dedo de luva. Parece assim um dedo de luva, né? Chamamos de apêndice. Então, durante o processo de desenvolvimento do embrião humano, lá no útero da mãe, o apêndice ele produz glóbulos brancos, que são células que atuam na defesa do corpo. Então, quando o bebê nasce, né, o apêndice ele não tem mais função conhecida. Né? Isso aí é uma coisa interessante. Então, no adulto, pode acontecer o seguinte, a inflamação, né, ou a infecção aí dessa estruturazinha, que pode ocorrer na maioria das vezes devido a algum acúmulo de materiais, como restos fecais, né? E aí ocasiona apendicite. Ok? Já viram falar, né, pessoal? Então, essa apendicite é uma doença que pode ser extremamente grave e ela também pode levar à morte se não for diagnosticada a tempo. Tranquilo? Professor, uma curiosidade que eu queria falar a respeito disso aí. Eu queria que você me explicasse sobre o que é a prisão de ventre, o que é a diarreia, né? Já que nós estamos falando de sistema digestório humano. Pessoal, prisão de ventre e diarreia, né? A gente sabe que são alterações. Alterações que nesses movimentos peristálticos do intestino grosso, certo? Então ele pode ocasionar vários problemas. O mais comum que nós sabemos, é o que nós chamamos de prisão de ventre, é o que nós chamamos de constipação intestinal, né? E o outro problema é a diarreia. Então, quando essa musculatura intestinal ela funciona muito lentamente, a gente sabe que o bolo fecal ele fica retido no intestino durante um tempo maior que o habitual. E aí, nesse caso, como as fezes elas ficam maior tempo aqui, elas acabam sofrendo uma absorção, né, da quantidade de água, ok? Então, nesse caso, as fezes elas acabam se tornando duras, acabam se tornando secas e difíceis aí de serem eliminadas. E aí, nego velho, é um negócio pesado, é um sofrimento grande, viu? E aí, uma das causas que acontece sobre a prisão de ventre é a falta de fibra alimentar, tá bom? Na dieta é importante você colocar isso aí. Muitas vezes a falta de atividade física, mudança na rotina de vida, medicamento pode ocasionar isso aí. E já a diarreia, ela é ocasionada quando o intestino grosso ele apresenta algumas alterações como uma inflamação, né? Inflamação causada por algum alimento contaminado ou por algum medicamento, certo? E aí nesse caso aqui esses movimentos eles vão ser rápidos demais,
diferentemente lá do outro que eu falei para você da constipação, que é lento. Aqui já passa a ser rápido, né? E aí o que vai dificultar essa absorção. O alimento, na hora que chega aqui, ele não dá tempo de você sofrer absorção, certo? Aquela água. E aí, dessa água, desses sais minerais que estão presentes aí. E aí vão tornando essas fezes, muitas vezes pastosas ou líquidas, certo? Melhor dizendo, aquosas. Beleza, pessoal? Tranquilo? Meus amigos, pois beleza, né? Esse vídeo eu espero que tenha ajudado todos os alunos a um entendimento sobre a digestão humana. E aí a gente vai, né, sempre faça a leitura do material didático de vocês e também assistam esses vídeos, tá certo? Você pode voltar, assistir 2, 3, 4, 5 vezes. Fique à vontade, faça anotações se possível. Acompanhe um livro que tem ilustrações falando a respeito desse assunto. E aí vocês vão aprimorar o seu conhecimento cada vez mais. Então, meus amigos, um forte abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!